Bom dia! Pode ir, Cazé? Então, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Diretamente de Xique-Xique, Bahia. Um abraço, Neymar Júnior. Ontem tomou um cacete, um cara não faz um time, chegamos a essa conclusão ontem, questão matemática, né? E pesquisa anima o mercado aí e pressiona também Tarcísio para 2026. Você acredita aí que Tarcísio será o nome da direita em 2026? Você acha que vem quem aí? Ratinho Júnior, Caiado? Quem que vem? Já O Ratinho aí. Júnior é pique, hein, mano? Do É. Paraná. Enfim, comente aí porque a gente já quer gerar discórdia no início. E se tiver alguém comentando algo que discorda do que você fala, ofenda essa pessoa nos comentários. A BASF procura bancos para um IPO da divisão agrícola. Olha, quem será com a taxa de juros dessa? E Portugal avalia a venda de 49% da TAP, né, que é a maior empresa aérea europeia que faz conexões com o Brasil. Aquela empresa que leva quase todo mundo para Portugal. 49% não é o controle acionário, mas é uma fatia generosa da empresa, né, Maneiros? É uma boa fatia da TAP. Hoje temos aqui ao meu lado Brenner de Pomuceno. Muito obrigado, mas um prazer inenarrável, né, estar com vocês aqui. E bom dia. Bom dia. Cazé, bom dia? Bom dia. Cazé ontem que, ó, foi herói. Esse aqui, ó, não posso bater pro microfone aqui, mas foi um herói. Você sabe disso? Cazé salvou todo mundo da UVP por questões que a gente não pode nem chegar à conclusão de falar aqui por questão de ética. Mas fico grato aí ao Cazé. Obrigado, Cazé. Obrigado, Cazé. E foi muito bom. Começando o programa com os índices aí para entender o que rolou no Brasil e no mundo. Então vamos lá nos índices. No Brasil, o Ibovespa fechou ontem com a maior queda do ano, pressionado principalmente por conta do CPI de janeiro dos Estados Unidos, que subiu mais do que esperado. Como que isso impacta? Se você tem mais inflação dos Estados Unidos, sinaliza que pode demorar mais tempo para cortar juros, e se os juros lá ficam elevados, a gente consequentemente tem que manter juros elevados aqui no Brasil, o que é negativo para a nossa Bolsa de Valores. Estados Unidos, então, naturalmente também operando em baixa, e um dado aqui muito interessante é que mais de 69% das empresas do S&P 500 já divulgaram seus resultados, e dentre elas, 77% superaram as expectativas. Então, as empresas vindo com balanços muito sólidos. Mercados da Ásia fechando sem direção única, indo na contramão de Wall Street. Mercados na Europa operam em alta, também na contramão, principalmente por conta de negociações entre os Estados Unidos e a Rússia sobre uma possível paz ali na guerra da Ucrânia, o que trouxe um otimismo para a região, e a gente também teve a Libra se fortalecendo com o crescimento do Reino Unido, que superou as expectativas. Em relação às commodities, estão operando no vermelho pelo mesmo motivo das bolsas da Europa estarem subindo. Por quê? Você tem um tratado de paz entre Ucrânia e Rússia, você tem o fim das sanções que afetam o fornecimento global de petróleo, e, consequentemente, com mais oferta, você tem um preço menor. E as cotações do minério de ferro também fechando em baixa na China. E o Bitcoin está aí operando próximo dos 95 mil dólares. Né? Então, vê aí caindo 2%, com aceleração de inflação nos Estados Unidos e beirando, né, esses 100 mil dólares, que é uma faixa de preço que está há algum tempo já esse ativo. Maravilha aí. E começando as notícias internacionais para ganhar o seu tempo e o nosso, a BASF está disposta a se tornar uma nova empresa nos próximos anos, né? Diante de trimestres complexos de operação global, somados a uma crise industrial energética, a BASF aí vem buscando para o seu setor agrícola, nessa divisão da empresa, um IPO junto com os bancos. Mas a gente está em uma época de escassez total de IPOs. O que é um IPO? Uma oferta pública de ações, ou seja, você tem a sua empresa, você é dono daquela empresa, você abre para o capital, para o mercado, né, dentro da B3. E, infelizmente, com a taxa de juros muito alta, é muito difícil fazer uma abertura de IPO. Mas a BASF segue na luta. A BASF, que é uma das maiores empresas, se não a maior indústria química, né, do mundo. É a maior produtora de químicos. E curiosidade sobre a BASF, ali no século XIX, ela que sintetizou o indigo, que é aquele... Não é mendigo, é indigo, que é aquele... que é aquele... que é aquele corante azul do jeans, isso possibilitou a produção industrial do jeans, né? Ali no fim do século XIX, início XX. Então, assim, por ser uma grande indústria aí da Alemanha e o setor agrícola dela, né, a gente está falando aí de fertilizantes, né, e etc. Isso pode indicar uma movimentação das empresas, de grandes indústrias, Alemanha, indústria, sinalizando problemas na economia europeia, né? Porque se você está abrindo capital, ela está justificando aqui que vai buscar novos horizontes, né? Abrindo para
novos investimentos, ela está precisando de dinheiro. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, nos próximos capítulos da história. Interessante. Abrir capital e buscar novos horizontes. Agora vamos para Portugal, que avalia aí a venda de 49% da TAP, né? Então a TAP é a empresa estatal lá de Portugal, que ela é responsável pela maior parte, a grande maioria dos voos entre a Europa e o Brasil. E a TAP aí o governo tenta aí privatizar 49% da empresa, mantendo o controle, né? 51% controle acionário, é isso. E aqui abre espaço para uma explicação rápida. Me autoriza, Maneiros? Não. Se fuder, Eu vou explicar. Qual que é a pergunta? A pergunta? É. Quantas polegadas tem a ilha de Bora Bora? Ah, não, então explica aí. Então, beleza. Não A sei ilha não. de Bora Bora. O que é um controle acionário? O que é a diferença de um sócio e um dono de uma empresa e um diretor? Isso aqui é uma coisa interessante que a gente nunca falou aqui no programa. Como assim? Por que venda de 49%? Por que não 50% de uma empresa? A maioria das pessoas aqui já entende, mas tem muita pessoa leiga aqui. Vamos lá. Imagina que dentro de uma empresa você tem um capital social, que corresponde a 100% das cotas partes daquela empresa. Você ter uma cota parte da empresa significa que você é sócio da empresa e assim dono de parte do capital social. Quem manda na empresa, quem decide a empresa é o CEO da empresa, ou seja, é o Chief, eu esqueci, vamos lá. Chief Executive Executive Officer, ou seja, que é o diretor executivo da empresa. O diretor executivo, ele é quem toma todas as decisões ali para o corpo da empresa junto com os seus C-levels ali. Só que quem decide... O que é um C-level? C-level é todos os Cs ali, ó. CMO, CFO, CTO, CIO, Que é um executivo chefe, ele vai cuidar de uma parte da empresa. Respondem, Tem o CFO, financeiro, CMO, Exato. marketing, por aí vai. Tá. E respondem ao CEO. Ou seja, o CEO manda em tudo. Mas quem coloca o CEO ou não é a maioria do capital social, que é 51% no mínimo. Por isso que quando um governo, por exemplo, quer privatizar, mas vende 49% da empresa, ele está vendendo uma grande fatia, mas no limite de perder o poder acionário, ou seja, o controle acionário. Dessa forma, quem manda na empresa ainda é o governo de Portugal, entendeu? Então ainda é uma privatização, mas é uma privatização não na extensão. É o que a gente tem aí com o Petrobras e Banco do Brasil também. Exato. O governo tem mais, né, tem ali pelo menos 50% mais um do capital social, então, consequentemente, tem muita influência sobre essas empresas. Então, o que a gente pode entender com esse movimento da TAP é o governo quer dinheiro, né, senão não estaria vendendo um ativo, ainda mais uma empresa dessa magnitude, com essa importância, faz a maior parte dos voos entre Brasil e Europa, vendendo só 49% dela. Então, quer continuar controlando, mas precisa ali colocar um dinheiro no caixa. E para vocês verem como esse setor é complicado, em 2023 já tinha sido aprovada a privatização da companhia, pelo menos 51% dela, só que acabou não andando para frente porque o governo teve problemas relacionados com a corrupção. E além disso, a empresa já tinha sido privatizada antes, mas ela foi reestatizada em 2020 durante a época da pandemia do coronavírus. Então olha só essa loucura, a empresa foi privatizada, estatizou, falou em privatizar de novo, deu para trás e agora está falando de novo em vender parte do controle que está com o governo. Então vender 49% do capital social. E nos bastidores já tem várias empresas do setor demonstrando interesse, com destaque para a Air France, a Lufthansa, a alemã, e o Grupo IAG, que é dono da British Airways, né, do Reino Unido. Em relação à empresa, a gente teve uma receita de 3,2 bilhões de euros nos primeiros 9 meses de 2024. Então é um volume financeiro muito grande, bem como o volume de passageiros. Então você vê aí, 2024, 16 milhões de passageiros. É uma empresa com grandes números e tem uma certa importância estratégica. Então vamos acompanhar. Mas já fica a dica aí, não invista, porque setor aéreo é complicado. Por que o setor aéreo é complicado? Imagina, é um setor muito regulamentado. Então, vamos trazer aqui para o Brasil para comparar. Né? A gente está acompanhando aqui de perto fusão Gol e Azul, isso, perdão. Por quê? Essas empresas estão caindo aos pedaços, o governo falou, não, vamos juntar e vai criar um colosso de dívida aí na realidade. Mas grande parte dessa dívida vai ser negociada com o governo, porque são empresas que são essenciais. Né? Então é um serviço que tem que ser mantido e o governo tem que dar um jeito de manter funcionando. Só que é cheio de regulamentação, a empresa ganha em real, aqui no caso do Brasil, e tem custo em dólar com a manutenção das aeronaves, qualquer erro que tiver. Então, por exemplo, descendo aqui em Congonhas, a gente estava comentando que ele tem 22 metros de margem quando a gente pousou aqui em São Paulo. Então, pô,
é pouco, 22 metros de erro. Se o piloto erra um pouco, ele já tem que levantar voo de novo. E isso custa dezenas de milhares de reais para a companhia aérea. Só um voozinho que o cara vai pegar e levantar porque errou um pouco. Posso dar uma adendo, inclusive? Claro. Queria fazer uma crítica aqui severa ao José Jager, que apresenta o programa aqui com a gente, porque saindo de Goiânia, a gente estava todos no mesmo voo comercial, a gente tirou foi pela justiça, né, que é pedra, papel, tesoura, e na justiça saiu que dentre todos nós, José Jager seria o primeiro a puxar uma salva de palmas quando o piloto pousasse aqui. E os outros iam acompanhar depois. Depois de 5 segundos dele batendo palma sozinho, a gente ia acompanhar. A gente negociou para 3 ainda. Negociamos para 3, por quê? Questão de amizade também. Se fosse alguém que a gente não conhece, a gente não ia fazer isso, né? Mas beleza, vamos lá. Só que José Jager, apesar do pouso, ele não bateu palma. E quem foi o único salvador disso foi Brenner Nepomuceno. Brenner. Não, mas eu tive Uma que salva de fazer palmas. isso. E teve mesmo. Eu tive que bater palma, porque demos uma volta pelo litoral de Santos. Foi uma volta, então Goiânia foi para Santos, São Paulo. Começamos a ficar intrigados e com medo daquilo lá. Sim. E na hora do pouso, nós gravamos, inclusive. Sim. Foi uma pancada, barbeiragem. Tive que agradecer a piloto por prezar pela nossa vida ali. Todas as pessoas bateram palma no voo. Vou fazer isso de novo se repetir. Se for a mesma O pessoa. piloto fez eu dar um pouco de valor pra minha vida. Deus no me voo, livre, cara. Porque eu pensei que o quão rápido ela podia ter acabado, né? Justamente. Fica aí Isso aí. crítica severa à companhia aérea. Seguimos então agora com a pesquisa nacional, né, da Atlas Intel, né, que divulgada mostra o presidente Lula ganhando com folga de vários candidatos, possíveis candidatos em 2026, menos o atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio, né? Então, nessa pesquisa mostra o Lula com 45,7 e Tarcísio com 44,7. Abre aspas aqui para quando Lula versus Marçal, 49,8 para Lula, 29,7 para nosso Marçal. Bom, nós temos a Atlas Intel, que é um instituto de pesquisa, né? A partir de agora, nos próximos meses, provavelmente a gente vai ver cada vez mais esses institutos soltando essas pesquisas que são importantíssimas, porque não necessariamente elas representam o que vai acontecer, mas elas induzem também o comportamento do eleitor. Portanto, e é até interessante, nós que somos do Centro-Oeste, né, Goiás, quando nós olhamos isso aqui, é claro que a gente tem que olhar a metodologia, não estamos falando que tem erro na metodologia, mas cada pesquisa tem a sua metodologia e nós, que somos lá do Centro-Oeste, nós falaríamos que o Caiado é muito mais forte que o Tarcísio, tá? Então a gente percebe dessa pesquisa aqui que existe uma diferença de 16 pontos percentuais. Lula com 47%, primeiro turno, né? E Ronaldo Caiado 36%. Pra gente isso seria muito maior do que o Tarcísio da vida. Então foram 3.125 eleitores dos dias 27 e 31 de janeiro, provavelmente maioria do Sudeste, né? Foi. E é isso, tem que tomar cuidado com esses vieses das pesquisas, né? E o mercado ficou animado, inclusive o Esteves falou recentemente que o Tarcísio não deve ficar fora, né, dessa corrida eleitoral, mas o mesmo tem falado que não. Então vamos ver também, mais uma vez, os próximos capítulos dessa história. Até porque se eu mesmo fosse governador de um estado, ou mesmo prefeito de uma cidade, eu não falaria 2 anos antes que eu ia largar para concorrer a outro cargo. Então, uma tratativa entre Zema, Tarcísio, Caiado, e aí a gente tem novos players aí, que é Marçal, e aí vai. Gustavo Lima, o embaixador chegou. Então, Mano, é bom açougue lá do Gustavo Lima, o Free Goiás. Tem a carne do Milley. Carne do Milley, a carne do Bolsonaro, a carne do Trump. Inclusive é uma jogada de marketing muito interessante. Eu não lembro quem que contou, mas eu vou fingir que eu que descobri isso aí e tô passando para vocês. Tinha um açougue aí, o Free Goiás, o cara já era produtor, na realidade. Então ele vendia para açougues e ele falou, pô, eu quero chegar no consumidor final. E daí falou, não, vai gastar 5 milhões de marketing para um corno que fez barulho. Continua. Vai gastar 5 milhões em marketing para conhecerem tua marca, irem lá nos açougues, porque tem muito aquela cultura ali de açougue de bairro, né? Então, qual foi a estratégia? O cara falou, porra, 5 milhões de marketing, melhor eu dar carne de graça. E o que ele fez? Exatamente isso, começou a dar carne de graça e formaram filas quilométricas no açougue. E aí ficou conhecido, ele deu um percentual X ali da empresa pro Gustavo Lima só para meter a cara dele na marca. E aí virou esse monstro que a gente conhece hoje, que tem carne muito boa, por sinal.
Uma bela história. Marketing é muito sobre forma, né? Exatamente. Forma de se anunciar um produto que todo mundo já tá cansado de comprar da mesma forma. A gente vai lá, compra um pacote de picanha com o rosto do Milei, fazendo assim. Pô, você vai querer... O Bruno pagaria muito mais que por isso, né? O Bruno E ele tem as propagandas, né? Se passar de 1 quilo, não paga. Pra quem não sabe, o Bruno é que defende a Argentina toda vez no nosso roteiro e a gente tem que cortar. Só como que começou essa ideia do Bruno, para você entender? Quem fazia o roteiro era a gente. E aí a gente fez churrasco, colocou o Godoy discutiu com o Bruno, eu falei, legal, agora a gente vai colocar o Bruno para escrever o que o Godoy vai falar. E aí pronto, resolvemos o problema. É assim que funciona a vida. E leitura agora dos comentários do vídeo anterior aqui para vocês, né, direto de Xique na Bahia. Serginho010 disse, depois dessa aula de economia, queria saber mais do Douglas, qual é a sensação de cada dia mais ver membros entrando... Não, isso que eu tô pegando esse comentário ruim aqui. Tá. Bom, o Brasil, nesse meio tempo que ele procura comentários relevantes, o Brasil envia proposta de pagamento nova pro BRICS. Tá inventando notícia agora. Não tô. Não tá no roteiro, mas vamos seguir. Eu lembrei disso aí porque o Douglas fala muito de BRICS, né? Vamos falar sobre o BRICS hoje, vamos falar sobre o BRICS amanhã e vamos falar sobre o BRICS sempre. BRICS é o novo futuro. Então existe uma nova proposta aí de meios, né, de transação. É China mais BRICS, na verdade, que o BRICS. Mas a ideia seria implementar ali uma tokenização, tá, nas transações para diminuir o custo de transação desses países entre si. Fala-se muito sobre desvalorização, né? Então pode ser um incentivo para desdolarizar essas moedas, algo assim, tá? Contudo, ao mesmo tempo, o Brasil apresentou isso para o BRICS, mas a China não vê com tanta relevância. A China segue atuando pela via de preferir desvalorizar o dólar, até porque a sua relação comercial com os Estados Unidos é muito forte para ela sair do dólar, né? Então, é isso. E a China é a maior credora dos Estados Unidos. É isso, é irrelevante, então é mais relevante para o Brasil, talvez. E o João Gameplay falou, bom dia, noturno. Pergunta, vocês consideram frequentemente o índice de Modigliani na hora de montar uma carteira? Então vamos lá, o que é índice de Modigliani? O cara tá inventando palavra? Não, primeiro, Modigliani, economista, prêmio Nobel, Franco Modigliani, criou uma teoria aí do ciclo de vida que a gente usa muito, inclusive, dentro da consultoria para identificar o momento que o cliente se encontra e como isso vai nortear a alocação dos investimentos dele. Mas quando você começa a falar em índices, índice de Sharpe, índice de Modigliani, índice de não sei o quê, começa a ficar um pouco complicado. Por quê? A ideia por trás de todos esses indicadores é você usar volatilidade, ou seja, o quanto que um ativo começa a oscilar, né, o sobe e desce de preços dele, e o retorno que ele teve em relação às taxas livres de risco, para você chegar ali no número, fazer umas operações de divisão, soma, subtração, aí cada um tem uma metodologia própria, para falar, esse fundo teve índice de Modigliani X, que significa que é melhor que aquele outro. Mas qual que é o problema disso? Você considera retornos passados, então não faz muito sentido. É só você falar, como esse ativo rendeu muito bem no passado e eu vou continuar investindo nele. Então não vejo muito sentido em você ficar utilizando esses índices constantemente. Por isso que a gente não tem um uso frequente deles aqui dentro da consultoria. Na construção de uma linha de investimentos, você tem os seus pressupostos metodológicos. Você tem que sair de um lugar. A gente usualmente sai, né, de teoria moderna do portfólio. Então, para justificar algumas coisas, algumas ideias, nós saímos desses pressupostos. Então, por exemplo, no nosso relatório, lá há um tempo atrás, há meses, né, não sei se ano, a gente justificava a linha teórica ali citando Modigliani em algum ponto. Ele não só fez isso, é um macroeconomista que fez muito mais coisa. Então, não é que a gente tome a decisão em função disso, mas a construção metodológica cita. Exato, você passa ali tangenciando, de certa forma, esses assuntos. Então, por exemplo, o que o Brenner falou o que funcionou. de teoria moderna do portfólio. O que funcionou no passado? Isso aqui funcionou isso, tudo mais, mas não, a gente não toma decisão por retornos passados. Onde que a gente ia com isso, por exemplo? Teoria moderna do portfólio, você começa a falar de correlação dos ativos, que é o quanto que um ativo vai se comportar ali em função do outro. Então, se for um ativo muito correlacionado, a gente diz, significa que se um subir, o outro vai subir também. Só que trazendo para um lado prático, você vê uma correlação alta em ativos que são do mesmo setor. Então, isso traz uma orientação para a gente, com uma fundamentação teórica,
de que você deve ter ativos de setores diferentes na sua carteira, pensando em numa renda variável. Por quê? Para você ter ativos descorrelacionados. Só que a gente consegue trazer só essa breve noção que passa, ó, invista em setores diferentes e trazer um fundamento teórico por trás disso, por meio da teoria moderna de portfólio, olhando a correlação que você tem nos ativos, né? Ao mesmo tempo, investimentos por fatores já vão um pouco contra isso aí, né? Por quê? Porque na fundamentação você tem ali os ativos com beta mais baixo, menos voláteis, rendendo mais em determinados mercados. Então, assim, sempre depende. Investimento, no final, para justificar as coisas é profundo, cara. Mas não, a resposta é não. Não, resumindo. Deixa eu um outro comentário aqui, que é o do Rodrigo Possari, que ele disse: as melhores são as explicações para uma criança entender. No vídeo passado, entendi Joy Venture. Melhor do que entendia nesse também. Obrigado pela didática, seu lindo. Lindo é vocês. E aí, o Brenner aqui diz sobre delta, um delta mais baixo, e tem o delta, e tem o alfa. O que é um delta? O que é um alfa que as pessoas que estão mais no mercado financeiro escutam? Delta é variação. Então, a gente vê muito na física no ensino médio. Variação de velocidade. É variação de um número. Meu delta M foi de 8. Ou então o valor inicial e o final, a diferença. Quem não entendeu? Agora explica Não, né? Tá. O delta M do pai foi de 8. O que você tá falando? Delta M. M na física é usado para se referir à massa. Correto? Então, massa, você calcula em quilos. Portanto, meu delta M, a variação da minha massa foi de 8. Ou Quer seja, dizer, um módulo. Que na realidade o delta foi menos. Tá né? metendo shape. Tô metendo shape. Isso era pra explicar pra criança. Eu perdi 8 quilos. Nossa, eu nunca mais vou falar. Quando eu falar que eu perdi peso, eu vou falar, meu delta M foi de menos 8. Você diminuiu do espaço-tempo. Beleza. Então, um delta é uma variação entre um valor X e outro valor X. Pode ser isso pra criança? Beleza? É que se for outro valor, ele não é um valor X também, né? É um triângulo. É um valor X e um valor Y. É verdade, porque o X é... Tem mais comentários? Tem mais comentários. Que o Rodrigo Nogueira disse: meu carro é argentino. 208 novo. Então, parabéns pra ele aí. Carro argentino. Bom, tem um comentário aqui que eu acho que você vai gostar, Breno. Eu separei pra você. Se a inflação medida pelo IPCA não é a inflação de todas as coisas e afeta principalmente os mais pobres, por que aumentar o salário mínimo de acordo com esse índice para que eles tenham maior acesso a coisas básicas como comida e energia geraria mais inflação no geral? Se no país as pessoas... desculpa, eu fiz assim porque é muita coisa. Se no país as pessoas ganhando o mínimo não estão conseguindo sequer ter acesso às coisas, aumentar o valor real do salário mínimo sempre geraria inflação, que eu manteria nessa situação? Nesse caso, qual seria uma forma de contornar isso? Caralho, essa pergunta aqui ela é densa no final, cara. Não é simples não. Mas por que aumenta a inflação? Porque as pessoas vão ganhar mais. Basicamente, inflação é a aceleração das trocas. E além das pessoas ganharem mais, o governo gasta mais também. Você aumenta muito o salário mínimo. Porque tem muita despesa do governo que é indexado no salário mínimo. Mais de 2/3 das despesas. Inclusive entra diretamente no PIB o governo, nos salários, temos os gastos, mas no caso do gasto do governo, na função do PIB não entra, de fato, mas aumenta pela via do consumo. Então, salários. Aumento de salários em Philips tem aumento de inflação, tá? Então as pessoas consomem mais, a moeda gira mais e aquece. Inflação, na verdade, é velocidade, tá? De aumento de preços, generalizado de preços. Então, quando ele fala dessa mensuração aí de inflação, né? Dessa forma de se capturar aumento de preços, que não privilegia os pobres, é isso? Vamos ver. É porque afeta principalmente os pobres, né? O IPCA, ele diz. Porque você captura cestas, né? Cestas que famílias ali da classe média consomem mais, e talvez isso está capturando uma inflação mais próxima da classe média, não dos pobres de fato. E aí não captura também alguns aumentos de preços, como um leite, né? Que determinada família consome muito mais do que gasolina, sei lá. Então é esse tipo de coisa. Cada um tem uma cesta de consumo. Tem um ponto aqui que eu quero puxar também, que vai direto no fiscal do Brasil, que é o que a gente já vem falando há muito tempo. Hoje o salário mínimo ele é reajustado a mais ou menos PIB mais 2.000%.
né, o governo ele trouxe essa política de valorização do salário mínimo. Qual que é o problema? Um dos pressupostos desse arcabouço fiscal que a gente tem no Brasil é que quanto mais o governo arrecadar, mais ele pode gastar, basicamente. E daí você junta esse ponto aí com a valorização real do salário mínimo, você tem um cenário que se torna muito difícil você conseguir ter de forma realista uma estabilização da nossa dívida pública. Então, que é o que vai aumentando, né, a nossa dívida. A gente não consegue pagar tudo, o governo deficitário, tem questão de juros, então cada vez tem que se endividar mais para você conseguir manter a máquina pública funcionando. E a gente tinha que estar poupando um percentual muito maior do nosso PIB para conseguir estabilizar essa curva. Então a gente fala, o Brasil hoje está mais ou menos 76, 77% do PIB em endividamento. Então, o Brasil tem um PIB de 100, onde que eu quero chegar com isso? Tem uma dívida de 77, é isso que eu quero dizer, dívida em relação ao percentual do PIB. E seria importante a gente estabilizar o crescimento dessa dívida, né, para você não ter um Estado cada vez gastando mais dinheiro com juros. Então você tem valorização do salário mínimo, que aumenta gastos. Dentro da inflação você governo. tem componentes. Exato. Então, gasto direto, você tem crédito. Então, se o governo ele desestimula crédito, as pessoas têm menos empréstimo e investem menos. Então, tem demanda por bens, demanda por moeda, tem inflação inercial, que é expectativa passada. Então, a inflação ela tem vários componentezinhos. O mais direto, são dois, na verdade, mais diretos, o hiato do produto, que é demanda por bens. Isso, na política monetária, quando a gente bate na inflação ali, é um dos componentes que mais são afetados. Então, quando você aumenta juros, você reduz isso um pouco mais rápido ali, a inflação por conta disso, do hiato. E acho que é melhor a gente não estender muito mais, não. Então, quando a gente faz esse aumento da taxa de juros, a gente também pode considerar que a gente freia o consumo e a economia como um todo. Sim, mas não é o único mecanismo do Banco Central para reduzir a inflação. É o que é mais visto e falado, mas tem outros mecanismos, e isso é inclusive uma discussão a respeito da capacidade, da atuação tão técnica do Banco Central. Discussão essa do Campos Neto e agora do Galípolo, se realmente os momentos de queda brusca, de aumento, são tão efetivos para a inflação, que é a principal função do Banco Central, né, de controle ali, estabilização dos preços. Então tem outros mecanismos, tá? Depósitos compulsórios, crédito, tá? Então a inflação ela é transmitida por vários canais. Mas assim, sim, Edson, para frear a inflação. Brabo! Então, esse foi o programa Suco Matinal. Programa, porra, tá difícil hoje, tô cansado. A gente tem que... Encerra aí. A gente tem que ir. Hoje você encerra, Malheiros. Hoje vai ser um dia muito doido. Vamos virado pra Goiânia comemorar. Não é isso não, Edson? Opa! Chama! Obrigado. Casé. Amanhã o programinha vai ser diferente. Vai. Casé, dá um tchau aí.